Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolos, é um fundo de renda urbana. Ele tem diversos segmentos aí no seu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 119,14. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,16%. É um fundo que atualmente está no PVP de 0,95, algo raro. Não é comum um fundo como esse estar abaixo do VP. Então hoje ele está com 5% de desconto. O mais comum é que esse fundo negocie com 10, 15, 20% de ágio. É um fundo que tem uma liquidez altíssima, né? Ele negocia uma média de 4.600.000 por dia, e apesar das quedas recentes, atualmente ele está quase no 0 a 0, com a variação negativa de menos 0,19% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Como eu disse, né, esse é um fundo que costuma negociar bem acima do seu VP. Lá nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado ali próximo de R$ 140. Durante a situação pandêmica, suas cotas foram jogadas para R$ 100, mas o fundo se recupera e começa a orbitar ali próximo de 130 até mais ou menos meados de 2021. Durante o ano de 2021, o fundo entra em queda em razão da pandemia se agravando, né? Então ele sai de patamares ali de 130 e começa a orbitar ali próximo de 110, isso já mais ou menos em meados de 2022. E aí o fundo, durante o ano 2022, principalmente durante o período eleitoral, ele volta a orbitar ali próximo dos R$ 130. Passadas as eleições, o fundo arrefece, ficando ali próximo de R$ 120. E aí, desde o início do ano passado, de 2023, até mais ou menos meados de 2024, esse fundo voltou a orbitar novamente valores altos, ó, de R$ 130 e R$ 140 novamente. E aí, atualmente, recentemente, né, teve uma queda no fundo, e ele agora está orbitando essa faixa de mais ou menos R$ 120. Continuando aqui no site, o que a gente observa? A gente vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é híbrido de tijolos, ele é um fundo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver a vacância lá dentro também. É um fundo que já passou de 203 mil cotistas, e ele conta atualmente com mais de 18 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 125 e ele tem um valor de mercado de 2 bilhões e 300 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi um dividendo bem interessante. Ele aumentou um pouquinho o dividendo para 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então, esse é um fundo que orbita com um dividendo médio de mais ou menos 0,6. Só que, desde mais ou menos 2021 para cá, o fundo vem conseguindo fazer entregas extraordinárias de rendimento. Então, se você colocar isso aqui na conta, ele consegue melhorar um pouco mais esse dividend yield médio dele. Porque quando você coloca nos 12 meses, né, ele dá um dividendo maior. Inclusive, baseado lá no relatório gerencial, eu acredito, eu estimo que vai ter novos dividendos extraordinários aí no final do ano. Eu acho que ele vai fazer um dividendo extraordinário novamente. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield agora de forma nominal. E esse fundo vem conseguindo ter uma melhora do seu dividendo médio. Ele estava entregando mais ou menos 68 centavos lá em 2020, veio melhorando isso para 72, 82, ele estava estagnado em 85 centavos e no último mês ele aumentou para 90. Eu não sei se isso vai ser algo recorrente agora, o novo patamar de entrega vai ser 90 centavos, mas baseado lá no relatório gerencial e como o fundo tem uma certa reserva, acredito que se ele quiser manter 90 centavos por um tempo, ele vai conseguir manter. No dia 31/10 o fundo anunciou, ele vai pagar no dia 14/11. Como esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência, então quando esse vídeo for ao ar, com certeza já passou os anúncios, né? Mas já vai ter sido inclusive efetuado o pagamento aí, e ele saltou agora, ele aumentou de 85 centavos para 90 centavos de entrega aí. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade, e aqui no site, comparativamente lá no relatório gerencial, está tendo uma disparidade. Então eu vou deixar para comentar sobre essa parte de rentabilidade dentro do relatório, porque eu acho que lá é um pouco mais confiável lá os dados dentro do relatório.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer um Pix, uma doação. amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. Desde já, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, nesse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede o vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. E por falar na nossa planilha, né? Ela é um ótimo produto com muitas funcionalidades, muito versátil. E ela vai te ajudar de diversas maneiras. Principalmente vai te ajudar a organizar os seus ativos. Vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Você faz um único pagamento, não precisa fazer pagamentos recorrentes. E, além de todos os benefícios já ditos, você também apoia financeiramente o canal aí. Então, desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E o principal, comprando os e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. Então, a gente vê aqui, eu vou direto lá para o final do relatório, porque eles estão trazendo aqui as taxas do fundo lá no final do relatório. Então, o que a gente observa aqui nas últimas páginas? O que esse fundo cobra de taxa? Ele cobra 0,7 de administração aí, e ele cobra ali mais 20% de performance se conseguir bater aí IPCA mais 5,5%. Então, essas são as taxas cobradas aí pela gestão. Depois nós vamos calcular na prática o que isso realmente representa. Então, atualmente é um fundo que vale 125. Na data de fechamento do relatório, ele estava em 121 e a gente viu que ele está menos, né? R$118 mais ou menos. Ele vale 2,2 bilhões, ele tem 200 mil cotistas aí. E na época do relatório lá, ele tinha anunciado 85 centavos. No próximo relatório, a gente vai ver com mais exatidão, né, sobre esse novo dividendo oferido pelo fundo. Ele tem uma alavancagem baixa de 3,7% e ele tem uma vacânciazinha ali de 1,3%, que é praticamente irrisória. Então aqui ele fala como é que foi esse último resultado do fundo. Isso antes dele aumentar o patamar para 90 centavos, tá? Então, no mês do relatório, o fundo teve uma receita de 20 milhões, 1,11 por cota. Então ele teve um resultado líquido ali de 92 centavos. Então, aparentemente, o fundo está tendo resultados melhores aí. Nesse mês aqui, o que é que trouxe esse resultado maior? Ó, tivemos um aumento das receitas, em especial na linha de rendimentos imobiliários, devido ao maior rendimento da renda fixa. Esse rendimento foi pelo dinheiro que entrou, né, em razão da última emissão do fundo aí. Então gerou mais recursos, ele conseguiu distribuir um pouquinho mais. Vamos aguardar os próximos relatórios para saber se esse novo patamar de 90 centavos é algo mais recorrente. Então no dia 27 de agosto o fundo anunciou o encerramento do período do exercício aí. Então eles já captaram, na época tinha captado 200 milhões, né, para o HGRU 13 e 14, mas ainda faltava computar a captação do HGRU 15. E referente a esses valores, né, ele anunciou pagamentos de 85 centavos, 76 e 53 centavos. E aqui ele fala todas as últimas aquisições do fundo. Ele fala sobre vendas de ativos que ele está comprando. Ele já fez várias vendas que estão engatilhadas aí, né? Então aqui ele fala, ó, por exemplo, está engatilhada a venda da Pernambucanas Campo Mourão. Está engatilhada a venda Porto Velho, lá do SPVJ. E ele fala que, ao todo, ele fez 30 vendas aí nos últimos 3 anos, todas oferindo ganho aí de pelo menos 20% aí de ganho de capital. Aquisições aí. Então, o fundo adquiriu 23 novos imóveis, né? Ia ser 23, caiu para 22, porque um dos inquilinos, um dos donos aí optou pela recompra do imóvel. Aqui ele mostra todo o patamar, como que vai ser pago ou foi pago parte desses valores aí, né? Então, ele já pagou 91 milhões aí por esses imóveis. Vai pagar 78 milhões em 12 meses e mais 19 milhões em 24 meses. Além disso aqui, ó, qual outra aquisição? Eles compraram um prédio inteiro, né? Esse prédio aqui, ó, eles compraram por 72 milhões quase. E aí, o que eles já pagaram desse imóvel? Eles pagaram 15 milhões durante a subscrição, mais 34 milhões. Em 12 meses vão pagar 10 milhões e 24 meses vão pagar 11 milhões. E aqui agora eles falam sobre as vendas, né? Como que vai se dar a venda da loja Pernambucanas? Eles vão vender aí por quase 7 milhões essa loja aí. E aqui mostra todo o detalhamento dos parcelamentos.
Aqui eles falam sobre a vacância do fundo, né? Então é o seguinte, ó. Continuamos em fase de minuta contratual de mais uma alocação no DU 307 para uma empresa do setor de locação de veículos. A alocação está em linha com a estratégia do longo prazo adotada para o empreendimento. Em paralelo, a demanda da empresa do setor de varejo alimentício reconsiderou a sua estratégia de expansão e optou por paralisar o processo que estava evoluindo para a locação do imóvel. Aqui ele fala também sobre as obras, né, nesse Passeio Dutra, que é um dos imóveis do fundo aí. Então eles falam passo a passo aí, um por um, das estratégias e os objetivos do fundo. Então o que a gente observa aqui nos últimos meses, de agosto para setembro? As receitas de locação ficaram um pouquinho maiores, mas os rendimentos imobiliários aqui, ó, tiveram um salto de 3.800 para 5.600. Outras receitas também saltaram muito aí. Então, de 18 milhões e 300, as receitas de setembro saltaram para 20 milhões e 400. As despesas do fundo, que compõem a alavancagem, ó, 780 mil, despesas imobiliárias, e aí o que vai para o bolso de gestão, 2 milhões e meio. Nós vamos calcular aqui, ó, nesses últimos 12 meses, o que esses 37 milhões representam frente os 276 milhões que o fundo receitou. Então vamos calcular aqui na prática, ó, 37 milhões, 336, que eu vou arredondar para 337, isso aqui vezes 100, dividido por 276 milhões, 443 mil. Então, as despesas do fundo são despesas que eu considero ser careiras, tá? De 0 a 10 eu considero ali no limite, e de 10 a 15 eu já acho despesas caras. Contudo, como esse fundo entrega um ótimo resultado, eu ainda acho até que é aceitável. É caro, mas eu acho aceitável. Aí acima de 15% é algo que para mim é um pouco mais, já começa a extrapolar um pouco mais, tá? A gente vê que o fundo vem entregando aí acima das capacidades dele, ó. Então ele gerou um resultado de quase 17 milhões e anunciou ali 18 milhões. Por quê? Ele tinha reservas, tá? Tanto que nos últimos 12 meses, ele tem um resultado de 229 milhões e entregou 224. Então ele ainda tem reservas a serem entregues aí, se eles quiserem optar dessa maneira. Então aqui, ó, o que é o potencial do fundo? O fundo teve um resultado de 13 milhões e 900, mas se ele zerar suas vacâncias, quando acabar as carências e desconto, o fundo pode ter uma receita aí de 14 milhões e 400 mil. Eu acho que aquele patamar de 90 centavos dá para ser mantido aí, acredito eu. O que a gente observa então? Ó, o fundo vinha entregando aqui 85 centavos, extraordinário lá em dezembro, 2,30. 85 centavos, extraordinário lá no meio do ano, 1,25. Então eu acho que dezembro a gente vai ter algo extraordinário, talvez essa faixa de 1,25, 1,50, eu acho que vai ter aí. E a gente vê que as reservas do fundo, ó, 1,40, 1,50, quando distribuiu tudo, caiu para 87. Saltou novamente para 1,80, 1,70, 1,40, R$1. E agora a gente vê que ele vem se mantendo nesse patamar, ó, 1,13, 1,5, 98. Então ele tem ainda um certo saldo aí, caso ele opte por distribuir os rendimentos. E aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, que eu falei para vocês, né? Desde que o fundo veio ao mercado, ele está com a performance ali de 120%, enquanto o IFIX do período foi 42% e o CDI bruto foi 62%. Se a gente incidir aqui mais 15% de imposto de renda, isso aqui ainda vai cair ainda mais, e aí a gente vê que a rentabilidade do fundo é o dobro do CDI no período, né? Então, isso mostra que o fundo vem tendo um ótimo resultado. Em relação à liquidez, é um fundo que negocia muito, e a gente vê uma certa queda, mesmo que mínima, do número de cotistas. Ele teve um pico ali, ó, de 206 mil em outubro do ano passado, chegando a quase 210 mil em janeiro desse ano, mas desde janeiro para cá, o fundo vem meio que lateralizado e caindo o número de cotistas do fundo, atualmente em 203 mil cotistas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem esse fundo? Você teria? Você acha que o fundo, a gestora, faz um bom trabalho? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, acho esse aqui um dos melhores fundos do nosso mercado e eu tenho ele no nosso portfólio. Ou seja, eu sou conflitado ao falar desse fundo. Então, bastante cuidado quando você vê aí
essas pessoas que fazem vídeo para YouTube e tal, né, esses influenciadores, veja se eles não têm segundas intenções quando eles falam de determinados ativos. O meu objetivo aqui, jamais, eu tô, assim, não dou a mínima se você vai comprar ou vender um ativo, tá? O meu objetivo é tentar ajudar de forma que o vídeo seja educacional. Eu faço a leitura, mostro o meu ponto, os pontos de atenção que eu considero ser importantes, e a partir disso é importante que você faça a sua tomada de decisão. Mas não seja induzido porque alguém diz que algo é bom, e não seja também, não saia vendendo aí com medo porque alguém acha que algo é ruim. Estude o ativo e a partir dos seus critérios faça a sua tomada de decisão. Eu acho que esse é um fundo que traz um ótimo resultado. Em termos de dividendos, não é algo tão expressivo assim, mas a apreciação das cotas, mais o que o fundo entrega de rendimentos extraordinários, até aqui vem se mostrando um ótimo trabalho realizado aí pela gestão. Então eu tenho o fundo, tem esses pontos de atenção que eu já trouxe aqui de taxas careiras, eu ainda vou falar sobre o ponto de concentração, que é um risco que esse fundo carrega, mas ciente dos riscos aí, se você estiver ciente, estiver preparado, né, e entendendo que isso é algo que pode ser que não afete drasticamente aí, acho que esse fundo aí pode estar indo no portfólio de pessoas que têm um portfólio diversificado, né? O fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que você deva ter ou vender. Isso não é em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o recado que a gente está tentando chegar a 20 mil inscritos, né? Então a gente queria chegar a 17.900, a gente chegou, ultrapassamos essa barreira e agora já estamos em busca dos 18 mil. Então com a ajuda de vocês nós vamos chegar aos 18, aos 19, aos 20. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo, né? Então esse fundo aí, os imóveis atuais valem 1 bilhão e 800 milhões. Contudo, só em liquidez o fundo tem um valor altíssimo. Então em fundos imobiliários, ó, se houvesse alguma coisa urgentíssima, ele tem 448 milhões só em FIIs. Em CRIs, que também é liquidez para o fundo, 133 milhões. Em Caixa, que é LCI, que é Caixa também, 107 milhões. E provavelmente, advindo aí da última captação, 400 milhões aí em renda fixa. Então, ó, só esses 400 milhões em renda fixa, frente ao que ele tem de compromisso ali, ó, 427 milhões, praticamente esse recurso aqui, ele liquida esse. Ele tem aquisições aí futuras, 175 milhões, mas com os outros ativos de liquidez aí, são mais do que suficientes para arcar com a alavancagem do fundo. Então, apesar dele ter dívidas, é como se a alavancagem líquida do fundo fosse negativa, porque ele tem mais caixa e mais ativos de liquidez do que a própria dívida que o fundo possui. Aqui o fundo traz aqui o que ele tem para pagar aí nos próximos 6 meses, é quase nada, ele tem 100 mil de aquisições, para o ano, para os próximos 12 meses ou para frente, né? Ele tem valores maiores a serem pagos aí, mas está tudo dentro de uma certa normalidade. Aqui a gente vê os segmentos que o fundo possui e as regiões, ó, varejo alimentício na Paraíba, varejo alimentício no Rio Grande do Norte, né? A forma como ele mostra aqui, essa forma que eu não gosto muito, é um fundo que tem uma certa diversificação geográfica, né? Não tem muito, mas tem certa diversificação geográfica. E nesse próximos, mais abaixo, a gente vai ver com mais detalhes essas concentrações que o fundo possui. Então, atualmente, o aluguel médio que o fundo possui no setor educacional, ele vem crescendo, né? De forma tranquila, mas vem crescendo. E o aluguel médio também no setor varejista vem crescendo também de forma tranquila. A vacância do fundo na casa de 1%. Ele tem um prazo médio dos seus contratos, na média de 9 anos. E o vencimento dos seus contratos vai começar a se dar a partir de 2026. E ele também tem um percentual maior ali a partir de 2028. Nesse ano, o fundo venceu ou ainda vai fazer jus a 19% de revisionais aí. Acho que essas revisionais aí podem ajudar o fundo a aumentar o patamar de distribuição para aqueles 90 centavos aí. Mês de reajuste quando ocorre? A maior parte deles se dá ali em setembro e no final do ano, setembro, novembro e dezembro. E aqui está um ponto de atenção, um ponto de concentração aí para o fundo. Então hoje, 35% das receitas estão vindo aí do Carrefour. Então o que é o risco aqui? Ah, Mu, o Carrefour ele tem inúmeras lojas, são muitas lojas, é pulverizado.
Tá, mas e se o Carrefour passar por alguma dificuldade? Pode ser que ele comece a ficar inadimplente. Então pode afetar ali 35% das receitas do fundo. Isso é sim um risco. Não tem como a gente saber do dia de amanhã, tá? Então fique atento. Se você quiser se investir nesse fundo, saiba que esse é um ponto de risco que ele possui. Ele também tem concentração nesse Udux, Pernambucanas. Esses inquilinos aí são concentrados aí para o fundo, ó, com 35, 19, 17. Esse é um ponto de atenção aí. É um fundo que possui a maior parte dos seus contratos de forma atípica. Isso, nesse primeiro momento, traz bastante segurança para o fundo, mas eu prefiro quando o fundo tem um percentual maior em contratos típicos. E aqui a gente vê os segmentos do fundo. Varejo alimentício, 46%. Setor educacional, 34%. Vestuário, varejo vestuário, 17%. E continuando aqui, ele fala sobre a alavancagem, né? A alavancagem ela vem bem controlada e ela deve reduzir nos próximos anos aí de forma bem tranquila. E aqui é o que me chama atenção positivo, o trabalho que a gestão faz. Ó. Então, somente com 5% que o fundo não distribui, que ele pode reter, né? Ele tem que distribuir 95% do resultado no semestre, somente com 5%, ele hoje consegue fazer frente à alavancagem do fundo. Então, ele sequer hoje precisaria gastar o caixa dele aí. A partir de 2028, que teoricamente o fundo ali começaria a precisar de um pouco de recurso. Mas, venhamos e convenhamos, com o passar do tempo, esses 5% aqui, ó, tendem a subir, né? Então, acho que atualmente, a atual situação de alavancagem do fundo é totalmente tranquilo, não vejo como nada demais. Essa parte eu vou passar mais rápido, os principais eventos que o fundo teve recentemente. E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Nenhum imóvel é altamente representativo para o fundo. Então, IBMEC Rio ali, ó, com 7,28%. Os demais imóveis com percentuais totalmente tranquilos. Então, no quesito de imóveis, ele é totalmente pulverizado. Apesar dele ter inúmeros imóveis pernambucanos, inúmeros imóveis do Carrefour e etc., nenhum imóvel é de alta representatividade para o fundo. Então, nesse sentido aí, eu vejo de maneira bem tranquila aí. E por fim, aqui a gente chega no finalzinho do relatório, né? Chega novamente naquela parte que está lá no final, onde a gestão deixa para trazer as taxas no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.